Ricaion, o primeiro faraó da história egípcia. Naqueles dias, na terra de Sinar, havia um homem que era muito sábio e de bela aparência, mas ele era pobre e indigente. Não tinha nem onde se recolher para passar a noite. Seu nome era Ricaion. Ele vivia com muita dificuldade, inclusive para encontrar seu próprio sustento diário. Um certo dia ele resolveu sair de sua terra, Sinar, e ir para o Egito. Sua primeira ideia seria se apresentar ao rei do Egito, Ossuíris, filho de Anon, para mostrar ao rei sua sabedoria, pois achava que poderia ser agradável aos olhos do rei conseguir um emprego e um lugar para ficar. E assim fez Ricaion. E quando Ricaion chegou ao Egito, pediu aos seus habitantes informações a respeito do rei. E os habitantes do Egito lhes falaram sobre os costumes do seu rei, pois era então o costume do rei do Egito viver trancafiado em seu palácio real, e era visto fora de seu palácio apenas um dia do ano, e depois disso ele regressava ao seu palácio e lá permanecia até completar mais um ano. Nesse dia é que o rei aparecia para a população, era para ouvir de seu povo as necessidades, reclamações e o que deveria ser feito para solucionar e julgar os problemas. E no dia em que o rei saía para julgar a terra do Egito, quem tinha roupas adequadas para estar diante do rei, se vestia bem apresentável e ia até o rei naquele dia para fazer o seu pedido ou suas reclamações. E quando Ricaion ouviu falar do costume no Egito e que ele não poderia entrar na presença do rei, por não estar bem apresentável e ser um estrangeiro, ele se entristeceu muito e seu sonho foi diluído em amargura e grande decepção. E à noite Ricaion se afastou um pouco da cidade e encontrou uma casa em ruínas, e ali ele permaneceu toda a noite, com a imensa tristeza que dominava seu ser, uma amargura de alma e com fome. O sono também o abandonou. Ele não conseguia dormir. E Ricaion passou a noite toda pensando no que ele deveria fazer para sobreviver naquela cidade até que o rei aparecesse novamente. E como ele poderia se sustentar-se durante todo esse tempo até a próxima aparição do rei. E pela manhã, ele levantou-se sem saber muito o que fazer, e seguiu com destino à cidade sem objetivo algum em mente. Em seu caminho ele encontrou algumas pessoas da região que vendiam legumes e vários tipos de sementes para os habitantes daquela terra. E Ricaion achou que isso seria uma boa oportunidade para ele obter uma forma de sobreviver na cidade. Mas ele não estava familiarizado com os costumes do povo, e ele era como um cego entre eles. Então, foi que ele conseguiu um pouco de legumes para vendê-los e também para o seu sustento. Como ele era um estranho e nada conhecia ali, o povo da cidade o enganou e o ridicularizaram. Tomaram seus vegetais e o deixaram sem nada. E como ele não podia fazer nada, levantou-se de lá suspirando e com amargura de alma, e foi para a casa em que tinha permanecido toda a noite do dia anterior. E ele ficou lá pela segunda noite. E naquela noite novamente ele indagou dentro de si mesmo como ele poderia salvar-se da fome. E foi então que ele concebeu uma grande ideia. Um esquema em como agir para não morrer de fome. E ele levantou-se pela manhã e agiu engenhosamente. E viu que nos recantos da cidade havia alguns homens fortes da ralé que carregavam consigo seus instrumentos de guerra. Foi neste momento que ele sabiamente convenceu 30 daqueles homens a se juntarem a ele, prometendo um meio de recuperar suas dignidades e melhorar suas vidas. E ele os levou para o topo do sepulcro egípcio. E ele colocou aqueles 30 homens na entrada do único cemitério coletivo que havia no Egito. E ordenou-lhes, dizendo: assim diz o rei, fortalecei-vos e sejam homens valentes, e que nenhum homem possa ser enterrado aqui, até que 200 moedas de prata sejam dadas, e então ele poderá ser enterrado. E esses homens fizeram segundo a ordem de Ricaion ao povo do Egito durante todo o ano. O rei não sabia de nada, pois só aparecia uma vez por ano. E em 8 meses Ricaion e seus homens reuniram grandes riquezas de ouro e prata. E Ricaion comprou uma grande quantidade de cavalos entre outros animais, contratou mais homens e deu-lhes cavalos fortes e bonitos como cavalos de combate. E todos aqueles homens que antes eram da ralé, a baixa classe do Egito, já tinham algumas posses, riquezas e todos permaneceram com Ricaion e o tratavam com a dignidade e respeito de um rei. E quando o ano se passou e chegou o momento em que o rei deveria sair para aparecer ao povo da cidade, todos os habitantes do Egito se reuniram para falar com ele sobre a obra de Ricaion e seus homens. E o rei saiu no dia marcado, e todos os egípcios vieram diante dele e clamaram, dizendo: que o rei viva para sempre. E reclamaram ao rei, indagando o que era aquilo que ele estava fazendo com seus servos, os habitantes da cidade.
Por acaso o rei determinou para que nenhum cadáver possa ser enterrado até que tantas pratas e ouros sejam dados? Nunca houve algo semelhante a este feito em toda a terra, desde os dias dos reis antigos, nem mesmo dos dias de Adão até este dia, que os mortos não deveriam ser enterrados até que paguem um valor em moedas pelo seu enterro. Sabemos que é o costume dos reis tomarem um imposto anual a partir da vida, mas tu, ó rei, não fazes apenas isso, mas está cobrando impostos de entre os mortos também. Agora, ó rei, não podemos mais suportar isso. Toda a cidade está em ruínas, e tu não sabes disso. E quando o rei ouviu tudo que o povo tinha falado, ele ficou muito irado, e sua raiva ardia dentro dele porque ele não sabia de nada disso. E o rei disse: quem é que se atreve a fazer essa coisa má na minha terra sem o meu conhecimento? Certamente vocês vão me dizer. E disseram-lhe todas as obras de Ricaion e seus homens. E o rei se encheu de raiva, e ele ordenou que Ricaion e seus homens fossem apresentados a ele. E astutamente Ricaion levou cerca de 1000 crianças entre meninos e meninas, e os vestiu em seda e bordado, e colocou as crianças em belos cavalos e os enviou ao rei por meio de seus homens. E ele também juntou uma grande quantidade de prata e ouro e pedras preciosas, e um forte e belo cavalo, como um presente para o rei. Com o qual ele chegou à presença do rei e se inclinou para a terra diante dele. O rei, seus servos e todos os habitantes do Egito admiraram o trabalho de Ricaion, e viam suas riquezas e o presente que ele tinha levado para o rei. E o rei se agradou muito e maravilhou-se diante dele. E quando Ricaion se sentou diante dele, o rei perguntou-lhe sobre todas as suas obras. E Ricaion falou-lhe todas as suas palavras sabiamente para o rei, os seus servos e todos os habitantes do Egito. E quando o rei ouviu as palavras de Ricaion e toda a sua sabedoria, o rei ficou maravilhado com Ricaion, e ele se encheu com graça e bondade diante de todos os servos do rei e de todos os habitantes do Egito, por conta de sua sabedoria e excelentes intervenções, de forma que o amaram muito. E o rei disse a Ricaion: teu nome não deve mais ser chamado Ricaion, mas Faraó será o teu nome, pois tu tens cobrado o imposto exato dos mortos. E a partir daquele momento, o rei e todo o Egito passou a chamar Ricaion de Faraó. E o rei e seus súditos amaram Ricaion por sua sabedoria, e consultou todos os moradores do Egito para fazê-lo prefeito da cidade do Egito. E todos os habitantes do Egito e seus sábios assim o fizeram, e foi feita uma lei no Egito. E eles fizeram Ricaion Faraó, prefeito às ordens de Ossuíris, rei do Egito. E Ricaion Faraó governou sobre o Egito, e diariamente administrava a justiça de toda a cidade. Mas o rei Ossuíris julgava o povo da terra apenas um dia no ano, quando ele saía para fazer a sua aparição. E Faraó Ricaion ardilosamente usurpou o governo do Egito, e exigia um imposto dos habitantes do Egito. E todos os habitantes do Egito amavam muito a Ricaion Faraó, e eles fizeram um decreto de chamar Faraó a todos os reis que reinassem sobre eles e seus descendentes no Egito. Por isso, todos os reis que reinaram no Egito a partir daquele momento foram chamados Faraó até este dia.